humanidade! Sejam muito bem-vindos à Forja! Eu sou Ícaro Rodrigues e o sonho de toda criança megalomaníaca é ter um cálice de fogo. Eu fiz o meu e agora é a sua vez. De antemão, eu já gostaria de adiantar que eu não fiz nele tentando fazer baseado no do Harry Potter, ou de algum jogo, ou de algum outro filme, série, nem nada. É uma ideia assim original. Tá entendendo? Eu também não peguei nenhuma imagem de referência na internet, porque eu não consegui imagem de nenhum que tu tivesse atrelado ao Harry Potter, aos filmes, nem nada. Eu queria realmente fazer um negócio diferente. Então a ideia era justamente fazer com que ele tivesse caído no chão, se quebrado, e é o fogo que mantém as peças unidas, assim, um negócio bem mágico, bem legal. Eu gostei muito do resultado, a iluminação ficou muito foda, tá entendendo? A luz ficou muito massa e eu usei somente materiais de fácil acesso e que você provavelmente tem em casa e não dá trabalho de conseguir. Os detalhes, eu sei que olhando assim à primeira vista, eu sei que parece ser um negócio muito complicado, mas ao longo do vídeo você vai perceber que não. E eu gostaria já de frisar para vocês lembrarem de se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar, porque esse feedback de vocês é muito importante para eu saber como é que tá ficando os vídeos. Eu tô tentando trazer vídeos mais rápidos, mais dinâmicos aqui do canal. Eu quero saber se vocês gostam desse formato, se preferem vídeos mais devagares, em que eu explico mais detalhadamente cada parte. Por isso que o feedback de vocês é muito importante. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu tô sempre dando uma olhada, procurando responder, esclarecer da melhor forma possível. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá pro passo a passo. Vamos nessa. Bom, para iniciar, o que a gente vai precisar? Isso aqui é um plug de cano de 3/4, no caso. Eu estou reaproveitando de um projeto antigo. Vocês podem ver que ele já tem até um furo aqui, que eu vou aumentar depois, que é por esses furos que nós vamos passar os fios. Fita isolante, um pedaço de cano da sua preferência. Eu estou usando cano de 3/4 e uma lâmpada automotiva. Esse aqui, no caso, eu tirei de um pisca de moto, mas e um pedaço de metal qualquer. Esse aí, no caso, é um pedaço de alumínio velho que eu tinha aqui. Uma ressalva quanto à lâmpada, originalmente eu usava essas aí, que é incandescente, mas eu acabei substituindo por LED, porque essas incandescentes esquentam muito, tá entendendo? E por conta disso, elas acabam prejudicando a estrutura, que é toda feita de plástico. Vocês podem perceber que o pedaço de alumínio eu cortei e prendi nas pontas de cada um dos fios, porque aí a gente vai usar isso para construir um bocal. Então eu cortei, soldei na ponta de cada um dos fios e coloquei dentro do plug de cano separadamente. O fio vermelho, que é a parte positiva, fica presa no fundo do plug, enquanto o negativo fica nas bordas. Eles não podem encostar um no outro dentro do plug, porque senão vai fechar um curto-circuito e vai acabar queimando tudo. É só você lembrar disso. Você cola o fio preto na lateral de uma maneira que ele não encoste no fundo de maneira nenhuma, e no fundo do plug você coloca o fio positivo. Aí eu já cortei a parte de cima da garrafa PET, que eu vou utilizar como base. Cortei também fora a boca da garrafa para eu poder colocar o cano. Importante que ele entre bem firme, bem justo, para eu só fixar depois com cola, fica bem mais fácil. E usando a parte do meio da garrafa, eu tirei a parte que seria antes a de baixo, e essa parte do meio da garrafa é o que a gente vai utilizar para fazer as chamas. Vocês reparem que eu já fiz alguns dos desenhos ao longo, que vai servir meio como um molde que eu vou seguir para recortar as chamas. Isso aí eu fiz à mão mesmo, tomando como referência basicamente como é que eu queria o resultado final. A única coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que essas peças elas têm que se encaixar. Então eu fiz elas, se eu vou fazer elas curvadas para uma direção, as outras têm que acompanhar essa mesma curvatura para que no final eu consiga encaixar elas umas nas outras. Não precisa ser iguais, nem da maneira como eu fiz, até porque foi bem improvisado. Mas você tem que, quando for fazer os desenhos para os recortes, você tem que ter isso em mente. Depois que eu recortei tudo direitinho, o que eu vou fazer? Eu vou usar cola quente, eu vou passando fios
de cola quente, deixando espaço entre os fios, realmente de propósito, não precisa preencher toda a superfície das chamas, é para ficar realmente uma coisa ondulada, ter um espaçamento entre eles, que isso vai dar um resultado bem bacana mais para frente. Lembrando que como esse plástico é muito fino e a cola quente realmente aquece, às vezes ele acaba deformando, por isso é sempre importante deixar um pouco de água perto, que aí você molha os seus dedos e esfria a cola, assim não deforma tanto. Depois que eu já fiz o processo de passar cola nos 4 principais que eu tinha desenhado, eu uni eles na parte mais superior, né? E as outras partes que ficaram meio que de ressalva assim, eu recortei elas e desenhei por cima para preencher as partes que ficaram sobrando, em que as 4 partes principais que eu desenhei não fechavam, tampando buracos basicamente, entendeu? Eu fui fazendo aos poucos, vendo onde é que ia ficando uma brecha, reaproveitando os pedaços que ainda tinha. E aí você vê se testa tudo direitinho para ver se dá certo o encaixe. E agora eu já vou estar trabalhando na parte do cabo, por assim dizer. Tô reaproveitando outro pedaço de cano velho que tinha aqui. Eu aqueci porque eu queria que tivesse uma espécie de relevo na parte do encaixe. Acho que ficava um detalhe mais legal, mas isso fica ao seu critério. Você pode, por exemplo, só comprar essa peça nova ou outras peças de cano que você queira utilizar. Eu resolvi fazer assim porque eu achei que o encaixe ficava mais legal. E depois eu peguei uma tampa qualquer de um pote velho, fiz um corte com um estilete, justamente para eu conseguir encaixar essa peça do cano bem centralizada, ficando mais firme e mais fácil de colar mais para frente. Vocês podem perceber que essa peça de cano que eu estou utilizando, ela já tem um plug preso nela, que esse plug vai servir justamente para fazer esse encaixe, para ficar tudo bem firme, tudo bem justo. E aí eu só vou colar depois com cola instantânea, que vai ficar bem mais fácil. E depois disso, eu peguei uns pedaços velhos de EVA. Eu estou usando EVA de 6 mm, que é o que eu tenho aqui em casa, mas você pode usar um EVA mais fino, se você preferir. Embora eu gostei bastante do resultado com esse, porque a ideia principal é você fazer como se fosse o cálice tivesse caído no chão, se quebrado, e é o fogo que está mantendo as peças unidas. Um negócio assim bem mágico, bem místico. E para fazer a colagem dessas peças, eu estou colocando um cola quente somente no centro, para que as bordas realmente fiquem assim meio soltas, que dá essa impressão de que elas estão realmente flutuando ao redor daquilo. E aí eu fui só usando pedaços de restos que eu já tinha aqui, fazendo cortes, tentando deixar uma coisa sem padrão mesmo, alguns maiores do que os outros, em vários formatos diferentes, que aí vai dar um resultado bem mais bacana, parece uma coisa bem mais original. Lembrando sempre de estar testando o circuito, aí eu já estou passando a parte do bocal com os fios por dentro do cano, porque vai ficar bem mais fácil depois, deixando já tudo bem separado, fica fácil para eu testar o sistema, ver se tem alguma coisa que está atrapalhando, que não está servindo. Perceba que eu passei o cano por dentro de tudo, coloquei a lâmpada de LED e eu estou usando, como sempre, uma fonte de 12 volts. Agora eu vou partir para a parte da pintura. Eu resolvi pintar usando tinta acrílica metálica, um alumínio metálico, com pinceladas, com pincel um pouco seco, que aí dá a impressão metálica ainda melhor. Entendeu? Vai fazendo camadas finas mesmo, para que a tinta fique bem presa na superfície, não fique descascando depois. E para a parte das chamas eu estou usando 2 tipos de verniz vitral. Um verniz vitral amarelo, que na minha opinião já é quase laranja, a cor dele é meio apagada assim, é meio estranho, é como se fosse um vermelho bem fraco. E um vermelho propriamente dito, que é mais forte, mais intenso, e eu tô usando nessa parte mais superior assim das chamas, para dar tipo um degradê das cores, fica bem legal o resultado. E você consegue fazer isso enquanto as camadas do cálice ainda estão secando. E por dentro do cálice eu fui misturando o verniz vitral vermelho e o verniz vitral amarelo para dar tonalidades diferentes. Depois que já estava tudo seco, eu fui passando entre as aberturas do EVA, entre as peças que eu tinha montado, fui passando cola quente, fazendo basicamente o mesmo processo que eu fiz com as chamas, deixando esfriar com calma, porque isso vai dar um detalhe bem mais vívido, bem mais parecido.
Esse é o tipo de verniz que eu uso só para nível de referência. Com um pincel mais fino, eu fui depois cobrindo as trilhas que eu fiz de cola quente. Só lembrando que o pincel que você usar, você só usa dessa vez, ele não vai servir para mais nada depois, porque o verniz não solta do pincel, beleza? O resultado final fica assim. Lembrando que a lista completa dos materiais eu vou deixar na descrição. E como vocês podem ver, essa já é a segunda versão que eu estou fazendo. A primeira eu já tinha feito antes, só de teste, para ver se eu realmente ia conseguir fazer. Só que na época eu não filmei nada, então eu tive essa ideia de uma atualização. Resolvi trazer para vocês, fica a seu critério, quero que vocês coloquem aí na descrição qual das duas vocês acharam melhor, qual das duas ficou mais bonita, mais legal. Eu acredito que a principal diferença entre as duas seja a questão das chamas, mas o material das chamas e a maneira de fazer é a mesma. A única diferença é que aqui eu cortei o plástico da garrafa em tiras separadamente e fiz aquele processo todo com a cola quente e depois colei nesse pote, nesse copinho de plástico transparente que eu tinha aqui. E aí ela fica uma coisa mais concentrada, assim, mais no centro do cálice. Eu particularmente gostei mais da nova versão, usando o corpo da garrafa para construir, todo o resto do cálice é feito da mesma maneira, questão de bocal e tudo dentro, o EVA e tal. Foi só uma versão diferente. A principal mudança foi a questão dos detalhes que eu fiz ao redor dele, mas questão de material, de construção, a maneira como se faz, é tudo igual. Só mudou o acabamento e essa questão das chamas que eu só tive a ideia depois. E aí resolvi fazer esse upgrade, uma nova versão, uma atualização, e dessa vez gravar, filmar tudo direitinho, mostrar pra vocês. Lembrando, galera, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, curte, compartilha, tá legal? Pra eu trazer mais vídeos desse gênero, pra eu saber que vocês têm interesse, pra você saber que vocês gostaram. Se ficou alguma dúvida, eu friso novamente, deixe nos comentários, beleza? Por hoje é só, eu espero realmente que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!